Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma aula de língua portuguesa e hoje para tratarmos sobre um assunto muito interessante que é o uso do pleonasmo, né? Será que ele realmente é inadequado, errado, como nos ensinam, como dizem as gramáticas? Será que ele realmente é um vício de linguagem? Bom, nós vamos descobrir isso aqui neste vídeo de hoje e se você gostar, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para receber outras novidades e aperte o sininho para notificações. Vamos começar. Bom, pessoal, então, antes de mais nada, é interessante nós compreendermos o que significa o pleonasmo, né? E o pleonasmo, ele nada mais é, segundo o consenso geral, de que uma repetição desnecessária de informações, né? Então, há um consenso de que o pleonasmo significa isso, certo? Então, exemplos de pleonasmo, né? Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. São exemplos comuns, né? Que nós sempre vemos como pleonasmo. E são os que me vêm em mente agora. Entrar para dentro, dar um acabamento final, olhar com os próprios olhos, por exemplo, né? Em que subir já dá a ideia de que subir é para cima, descer já dá a ideia de que quem desce, desce para baixo, entrar já dá a ideia de que quem entra, entra para dentro, dar um acabamento final já dá a ideia de que se é um acabamento já é uma finalização, e que olhar, quem já olha, olha com seus próprios olhos, né? Não necessariamente com um dos outros. A questão é a seguinte, né? Que a gramática, e a gente pensa na gramática normativa, aquela que vai esclarecer as normas que devemos seguir para o português correto, ela vai dizer que isso é inadequado, né? A literatura, vamos assim dizer, ela já vai mostrar que isso é uma figura de linguagem e como uma figura de linguagem, ela é interessante para a criação de sentidos, né? E a linguística, que vai, em alguns momentos, se colocar de forma contrária à gramática, né? E vai tecer crítica sobre ela, vai mostrar que o pleonasmo, ele pode ser interessante para a ideia de enfatizar, né? Para enfatizar uma ideia. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é que não necessariamente todo pleonasmo seja uma repetição desnecessária, né? Por quê? Porque a depender do ponto de vista, ele vai ganhar um certo sentido, né? A gramática não vai gostar muito, a literatura vê como uma figura de linguagem, isso vai ser muito importante e bem-vindo para a criação de sentidos no interior de um texto literário, por exemplo, e a linguística, ela vai ver isso como um fenômeno interessante no que diz respeito à ideia, por exemplo, de enfatizar algo que se quer dizer, né? Então, o pleonasmo, ele é errado? Não, né? Ele é um vício de linguagem, porque ele acontece na língua falada, na oralidade. Bom, ele é um vício de linguagem, pode acontecer como um vício de linguagem? Pode. Mas será que a palavra vício está correta, está adequada para se tratar de pleonasmo? Porque quando a gramática fala vício, a gramática já fala com um olhar negativo, né? De que isso acontece na oralidade, na escrita não pode ocorrer. Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, então, alguns exemplos de pleonasmos, né? Recolhidos de sítios virtuais, para nós discutirmos a respeito um pouco desse vício de linguagem, numa visão um pouquinho mais preconceituosamente linguística, vamos dizer assim, né? E para nós debatermos também sobre a questão de sentidos, né? Da criação de sentidos, o que se quer dizer com esses pleonasmos. Vamos dar uma olhadinha. Então, aqui eu tenho o puxe para fora, né? Então, o que significa esse puxe para fora, né? Bom, eu poderia compreender, vamos dizer assim, numa
interpretação bem simples e rasa, né? Que há necessidade de se colocar uma mensagem dessa, porque muitos às vezes se confundem ou não prestam atenção e eles não puxam, eles empurram a porta, né? Então o dono do estabelecimento poderia estar preocupado e eles quiseram enfatizar a ideia de puxar. Então aí a gente já tem uma noção do que a linguística fala, né, sobre o que é o pleonasmo, né? Porque ele pode ser interessante para enfatizar uma ideia no contexto, né? Então aqui vocês notem que eu não só peguei a palavra pela palavra, né, a língua pela língua, né, porque se fosse assim seria muito fácil dizer, é um pleonasmo vicioso, como também é concebido. Mas aqui a gente está falando sobre o quê, né? Sobre o contexto, né? Qual é a intenção? A gente realmente não sabe a intenção de quem utilizou esse pleonasmo aqui, né? Mas a gente já pode ter uma ideia e pensar, talvez quem criou com a intenção de chamar a atenção para não haver destruição de objetos de seu estabelecimento, por exemplo. Um outro exemplo aqui que eu trago para vocês é de uma tirinha, né? Um pleonasmo, afinal de contas, pode ocorrer em vários gêneros discursivos. Então vamos dar uma olhadinha como é que ele acontece aqui nessa tirinha. Bom, então tem aqui nessa tira um paciente deitado sobre uma cama, né? Daí ele se dirige à enfermeira e diz: enfermeira, eu estou com uma dor que dói muito. E ela, Daí ela diz, você está com pleonasmo, né? Como se pleonasmo fosse uma doença, né? Como se fosse muito ruim. Daí ele se assusta e pergunta, isso é grave, enfermeira? Aí a gente pensa, né? Qual era a intenção do autor aqui nessa tirinha? É mostrar o pleonasmo como algo ruim, como um vício mesmo, né? De linguagem, no sentido linguisticamente preconceituoso, né? Falando assim. Então, aqui a gente já pensa que a intenção foi denegrir a imagem do pleonasmo, né? Trazendo ele como uma doença e como algo ruim, né? Só que quando o paciente diz, eu estou com muita dor, uma dor que dói muito, ele enfatiza que a dor é excessiva, né? Então, estou com muita dor é diferente de dizer que, estou com uma dor que dói muito. Olha só, esse dói muito retoma estou com muita dor para enfatizar a ideia, né? Até que ponto não é necessário. Então vocês vejam que ali o paciente deitado sobre a cama, ele sentiu a necessidade de esclarecer isso ao enfermeiro, para o enfermeiro talvez levar a sério mesmo a dor dele. Um outro exemplo aqui é quem é a viúva do falecido, porque já se pressupõe que se é viúva, o seu marido já faleceu, né? Então por que o do falecido? Então vejam bem, aqui há uma tentativa, ao meu ponto de vista, claro, de apontar dois participantes no discurso. Não no discurso que está acontecendo por meio de falas, não nesse sentido, pessoal. No discurso, no sentido de um contexto, né? No sentido de referenciação. Então aqui eu penso, quem é a viúva, me dirigindo à mulher, do falecido, me dirigindo aquele que já morreu. Aqui eu vejo a ideia explícita de uma referenciação, a necessidade de se referir a duas pessoas no contexto discursivo, né? Tanto a viúva quanto ao falecido, né? Então esse pleonasmo, será que ele realmente é uma redundância desnecessária, né? Então aqui, pessoal, por último, um exemplo de uma camiseta que traz alguns exemplos de pleonasmos, né? E que causou, não me lembro agora quando, um alvoroço, uma polêmica toda na internet, né? E alguns dos exemplos sobre os quais nós já comentamos: subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, político ladrão, mulher burra. Daí ali entendeu, né? Bom, pessoal, o que acontece ali, né? Ele diz, mulher burra, ainda fecha com entendeu? Como se ele quisesse ter a certeza e como se ele quisesse chamar a atenção para aquele último pleonasmo que ele mostrou, né? E qual é o pleonasmo ali naquele termo, né? Que toda mulher é burra, né? Então não precisava utilizar o adjetivo burra, porque já é próprio da mulher ser assim, tá? Então isso causou bastante polêmica, obviamente, não era de se esperar menos, né?
E eu trouxe esse exemplo para a gente, para nós discutirmos a respeito sobre a questão da intenção, né? A depender do contexto, eu vou utilizar o pleonasmo de maneira a alcançar determinados objetivos, né? Como ali, por exemplo, ele quis alcançar o objetivo de denegrir a imagem da mulher e estampar isso numa camiseta, certo? Eu digo ele, pode ser ela, não sei, né? Não tem como descobrir isso, né? Mas eu digo, aquele que escreveu teve esse objetivo. Então, para vocês verem que nós entendendo a cena discursiva, né? Imaginando o contexto discursivo, nós podemos compreender o porquê um pleonasmo é criado. Então, nesse sentido desse termo, posso pensar também, obviamente, já num discurso machista, né? Que se colocou isso é porque pensa que a mulher tem uma posição inferior ao homem em sociedade. Então, o pleonasmo não acontece do nada. Ele também, assim como todo recurso e mecanismo linguístico, ele vai acontecer por determinada intenção, por determinado contexto, por determinada situação, nesta linha de raciocínio que nós estamos trazendo aqui, certo? Uma linha de raciocínio mais sociológica, por exemplo. Então, pessoal, era isso. Queremos agradecer a sua companhia até aqui. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se vocês gostaram, deixem o seu like. Se vocês quiserem receber outras novidades, se inscrevam no nosso canal. E não se esqueça de apertar o sininho para receber as notificações. Tá? Um grande abraço e até a próxima.